Bom, pessoal, então a gente vai fazer o tratamento de auriculoterapia em cima daquelas aulas iniciais que o Daniel passou para vocês. Primeiro a gente vai avaliar se esse cliente é mais yin, se ele é mais yang, quais os elementos que estão acometidos, quais os antifus que estão acometidos, e aí em cima disso a gente vai elaborar um tratamento para esse cliente. E é claro, em cima da queixa principal dele, tá? Bom, como que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente sempre começa pelo shemen, tá? A gente vai palpar, no caso o shemen aqui do meu cliente, tá? Nessa região aqui mais ou menos, tá? Uma orelha varia a outra orelha. Então eu apertei aqui, ó, o palpador, eu vou mostrar o material para vocês, aí eu palpo do lado, do outro lado, e aí eu vou pedir pro meu cliente para ele falar qual que tá mais sensível. E aí sim, eu vou colocar a semente. O shemen, ele é considerado a mente e o ponto de abertura para realizar a auriculoterapia do cliente. Então, geralmente, a gente sempre começa pelo shemen, tá bom? Bom, comecei aqui pelo shemen, eu gosto muito de falar sobre o triângulo cibernético. Por quê? Se eu tenho um cliente que tem muita coisa, muitos sintomas, eu não sei por onde começar, né? Eu vou ter que encher a orelha do cliente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar pelo simples e básico para ele eliminar um pouquinho os sintomas. Então, a gente colocou aqui no shemen, aí a gente vai pegar aqui o ponto rim. Vai palpar aqui, tá? Coloca o ponto rim e vai pegar também o simpático, que é esse ponto aqui, certo? O simpático, ele mexe com todo o organismo no geral. E o rim, como o Daniel deve ter comentado com vocês, ele é o equilíbrio de yin e yang no organismo por completo. Então, a gente vai trabalhar essa pessoa, esse indivíduo por completo, tá? Bom, esses pontos que eu estou falando, vocês vão reparar que eles formam um triângulo. Por isso que ele é conhecido como triângulo cibernético. E aí agora a gente vai ver técnicas para tratar esse cliente. Eu vou falar pouquinho dos pontos principais, tá? Vamos supor, o paciente está queixando de, um exemplo, osteoporose, questão óssea, está reclamando um pouquinho de rim, dificuldade para urinar, urinando muitas vezes e tudo mais. Claro, gente, se esse cliente, vocês sabem que tem pedra na vesícula, vocês não vão colocar o ponto rim. Por quê? Isso aqui mexe com o organismo, tá? Vocês colocar a semente de mostarda, ela vai pegar essa pedra no rim e vai mover para fora. E não é isso que a gente quer. A gente não quer que o cliente sofra dor e tudo mais, porque ele vai ter que ir para o hospital rápido e a gente não quer isso. Então, toda vez que tenho pedra na vesícula, não estimula o ponto rim, certo? Aí agora uma questão de medo, que é a questão emocional lá do elemento água, uma questão de osso, questão de audição, problemas urinários, ponto rim, ponto da água, tá? Elemento água, ponto do rim, tá bom? Bom, esse cliente está queixando um pouquinho de irritabilidade, no caso no geral, tem algumas dores que andam pelo corpo, que a gente fala da estagnação de ti, estagnação de energia. Questão da mulher, da parte da menstruação, tá estagnando ali o ti e tudo mais. Então a gente vai pensar assim, num pontinho do fígado, tá? Então aí a gente pega aqui, ó, vocês vão ver o fígado bem aqui. Aqui a gente tem o pâncreas. No meu caso eu pego a raiz aqui, tá? Eu pego o fígado, ele tá aqui, ó. Tá bom? Vocês vão palpar e ver em qual região que ele está mais sensível, tá bom? Então, lembra dos 5 elementos. Em cima das queixas do cliente, então, aqui elemento madeira, irritabilidade, questão de olhar para o mundo, de ver o mundo, então a gente vai pôr uma sementinha para harmonizar, tá? Pensando nos 5 elementos, irritabilidade, estagnação de ti, dor muscular, certo? Raiva, tudo mais. Vamos pensar no fígado, tá? Aí agora pensando no pontinho do baço, certo? Pontinho do baço. O que a gente vai pensar nesse indivíduo? Eu estou muito cansado. A minha alimentação parece que não vai legal, certo?
certo? Então, muita umidade, parte de obesidade, então a gente vai colocar o pontinho do Bastos, que vai trabalhar tudo isso, e muita preocupação também, que é a emoção do elemento terra, tá? Bom, pensando no elemento fogo, que é o pontinho do coração, que está aqui bem no meio, na concha cava, no caso. Pensar, a pessoa está muito ansiosa, questões de parte cardíaca, do coração, aquela ansiedade, não penso duas vezes, vou colocar o pontinho do coração. Palpei, tá sensível? Vou lá. Aí agora pensando em parte de pele, sabe? Parte de tristeza e tudo mais, a gente vai e fortalece, coloca a sementinha no pulmão, que tem em cima e tem embaixo, certo? Então, pensando nos 5 elementos, a gente vai elaborar o tratamento desse cliente na medicina chinesa. E aí depois a gente vai para as queixas álgicas do cliente. Vamos supor que a questão do cliente está mais envolvido com a parte ombro, tá? Então aí a gente vai, ó, pega a raiz e vai pegar a parte do ombro. Ah, é mais clavicular. Eu vou pegando e vou palpando, certo? Braço, certo? Punho, mão. Tá? Ah, a questão é mais joelho. Vou lá, palpo o joelho. Pé. Então eu vou pegar a parte que o cliente está mais queixando, a queixa principal do cliente. Ah, eu tenho dor lombar, né? Então eu pego aqui a anti-hélix. O que vocês vão sentir? Eu vou mostrar na aula prática. E aqui a gente tem toda a representação da coluna do cliente. Então, com o outro lado do palpador, vocês vão pegar e vocês vão sentir toda a coluna do cliente. Então, aqui vem a parte cervical, depois vem a torácica, lombares, cóccix, até chegar no glúteo. Então, o paciente tem ali uma dor lombar, eu vou lá e vou palpar, né? Palpei, vi que está sensível, vou colocar a sementinha para trabalhar nessa lombar do cliente, tá? Bom, aí agora nas próximas aulas a gente vai entrar em outras questões. Então hoje eu já abordei um pouquinho com vocês da parte de clavícula, ombro, mão, pé, joelho e tudo mais. A parte de coluna, que é aqui na anti-hélix, certo? Então aí vamos armazenar todas essas informações e vamos para a próxima aula. Bom pessoal, continuando a aula, eu até peço desculpa, eu esqueci de falar uma outra parte na anatomia da orelha. Essa incisura aqui do intertrago, que eu chamo de incisura do intertrago. Vão ter alguns pontinhos que eu acho interessante, tá? Quando, é claro, a gente vai abordar um pouquinho sobre manchas e tudo mais que a gente vê na aurícula, se vocês verem algum pontinho desse vermelho, é bom estar colocando uma sementinha para trabalhar. Numa dos atendimentos que eu fiz, eu vi meio vermelhinho, a pessoa não tinha me colocado como queixa principal, aí eu comecei a esmiuçar. Falei assim, nossa, tem alguma questão de olho e tudo mais, alguma questão de visão? Aí a pessoa até falou assim, realmente eu estou investigando glaucoma, mas ainda não deu nada no exame, mas a médica no exame físico está suspeitando, mas o exame não veio nada, eu vou fazer o exame novamente. A gente coloquei a sementinha, depois voltei com essa cliente pegou e falou pra mim que não tinha dado nada no exame dela. Então, às vezes, uma simples aurícula, uma simples sementinha que você consegue colocar no cliente, você consegue prevenir muitas doenças que às vezes estão por vir, tá bom? Bom, além no caso dela, era, se não me engano, o olho 1, que estava meio vermelhinho, tá? Aqui, o olho 1 representa o olho direito e o olho 2 o olho esquerdo. É somente essa diferença. Aqui do lado a gente tem um pontinho que a gente chama de vício. Vamos supor que o seu cliente vem reclamando de algum vício que ele tem. O que você pode pegar? Coloque esse ponto vício com no caso, o membro ou alguma coisa que ele está usando. Vou dar um exemplo. O paciente está reclamando que está fumando, né? Aí eu peguei lá, xemém, ponto rim, ponto simpático, coloco o fígado para ele ver a coisa de um ângulo diferente. Posso vir aqui colocar o olho para ele reforçar, para que ele veja as coisas de forma diferente, tá? Posso pegar e colocar o ponto vício, no caso do cliente, e posso terminar aqui com a mão, para trabalhar esse vício do cliente. Então, a gente faz o tratamento dessa forma, tá bom? Bom, então aqui, os principais pontos que eu gosto de usar. No trago, quando a gente quer montar um protocolo de obesidade, eu gosto muito do pontinho fome, tá? Eu gosto muito de usar
usar ele. E quando a gente tem um probleminha de ouvido, tem um ouvido aqui mais interno e um externo. Também gosto de pôr esses pontinhos quando o cliente se queixa de alguma questão de ouvido, tá? No protocolo da obesidade, a gente pode pôr chamem, ponto de abertura. A gente pode colocar o pontinho baixo para tirar um pouquinho dessa umidade e tudo mais. O pontinho do estômago para dar uma saciada na questão da cliente, tá? O pontinho boca, que às vezes pode ser o vício mesmo de mastigar. Eu posso pegar o pontinho também aqui do vício. A gente pode ver se a questão da cliente se está mais associada ao elemento metal, se tem relação, no caso da obesidade, com uma tristeza e tudo mais, alguma coisa que ficou mal resolvida, ou às vezes até a irritabilidade e tudo mais, uma forma de fuga, pontinho do fígado, tá? São alguns pontinhos que eu gosto muito de trabalhar para trazer o cliente um novo horizonte, para ele conseguir ver novas formas, tá? Também podemos usar o ponto olho, para ele ver novas formas de buscar outras alternativas para sair desse quadro, tá bom? Então, muito interessante a gente trabalhar tudo isso no cliente quando for um protocolo de obesidade, tá bom? Bom, vamos agora falar algumas áreas. Quando eu falo da causa símbolo, eu gosto muito do pontinho da vesícula, principalmente clientes que tirou a vesícula. A vesícula está muito ligada ao poder de decidir as coisas e você vê muito em pessoas que tirou a vesícula biliar. Então é um pontinho que eu gosto de trabalhar, tá? Rim, nem se fala, eu gosto muito de colocar. Bexiga, quando o paciente questiona algumas questões de bexiga, eu gosto de usar. Intestino, constipação, tudo mais, tá? E também eu gosto de colocar o pontinho de constipação que tem aqui na casa superior, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele fica mais ou menos por aqui, o constipação, mas eu vou descrever aqui embaixo, tá bom? Bom, aqui na concha cava aqui, eu já falei do coração, do pulmão, do pontinho boca, tá? A gente também tem laringe e faringe, quando a gente tem uma questão aqui de faringite, laringite, que eu gosto muito de trabalhar. Aqui no lóbulo da orelha, ponto olho bem no centro, geralmente onde a gente faz o furo. Quando a gente quer que a pessoa ressignifique, queira enxergar a coisa de outra forma, eu gosto muito de usar. Aqui a gente tem os dentes. Quando tem uma questão dentária, tem o dente superior, dente inferior, pontinho ansiedade, tá? A gente vem com o palato também superior, inferior, mandíbula e tudo mais. Vai também estar tudo descrito aqui embaixo, certo? Intercravo, eu gosto muito de trabalhar pontinho da fronte, quando a cliente queixa de dor de cabeça aqui na fronte, sinusite, que vem muito aqui, tá? E às vezes para dar uma relaxada e tudo mais, às vezes eu uso um occipital, tá? Questões também mais profundas, de casos de pacientes com AVC e tudo mais, eu gosto de estimular com tronco cerebral, occipital. Cliente fazendo aurícula durante um ano, quando você pega logo lá no começo do AVC, você tem resultados muito bons, certo? Bom, eu vou deixar descrito cada pontinho. Não sei se eu comentei aqui esse pontinho aqui do útero. Ele é muito interessante para as mulheres que querem engravidar e também para os distúrbios tudo do útero a gente colocar para estimular, tá? Quando o paciente queixa de alguma questão de externo, tem a parte de órgão externo que a gente pode também estar estimulando, tá bom? Bom, aqui na fossa triangular e pontinho do útero, tá? Bom, gente, espero que eu possa ter agregado valor na vida de vocês. A gente faz aí um mediano falando um pouquinho sobre os pontos. É claro que vocês vão ter muito mais descrito aqui embaixo, o que é cada ponto descrito na anatomia da orelha, ponto por ponto, que eu vou deixar descrito aqui para vocês estudarem. Mas para eu fazer o protocolo é isso mesmo. Penso no triângulo cibernético, se eu vou usar ou não vou usar. Penso em cima dos 5 elementos, tá? E penso no cliente na queixa principal. Quais pontos que eu vou utilizar para agregar? E é claro que eu vou deixar também alguns protocolos de atendimento para cada queixa do cliente, o que geralmente eu mais uso, ou que geralmente tem mais procura, descrito aqui embaixo também. Muito obrigada!